Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Teu amor por mim, teu amor por mim, Pai. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando eu volto, e quando eu mesma nem sei. Me conheces, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma nem sei. Me conheces, oh, Ele te conhece. No mais profundo mar tu estás, e no mais alto céu tu estás, e mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Teu amor por mim. Shalom, povo lindo! Sejam bem-vindos ao nosso Maná de Deus. Que bom que você está aqui. Deus vai te surpreender com a palavra abençoada. Estaremos orando no final do programa. Mais uma vez eu quero agradecer a todos, as pessoas que nos acompanham, estão aí inscritas no nosso canal. Se é a primeira vez que você está vendo esse programa, e se Deus falar contigo e você gostar do conteúdo, se inscreve lá também, clica no sininho, compartilha, para que outras pessoas também possam receber desse maná, tá bom? Hoje temos aqui algumas perguntas, como sempre. Também vamos ter uma palavra direcionada do trono do Senhor, que vai cair no seu coração como aquele maná caía do deserto, né? Que alimentava o povo de Deus, nutria o povo de Deus, e certamente essa palavra vai nutrir a tua alma para sustentá-la diante deste mundo, né? Esse sistema tão perverso que nos aflige tanto, mas maior é o que está conosco, é isso? Hoje, esse programa a gente vai começar primeiro com as perguntas, então vamos logo para as perguntas. Estamos aí agora com o momento das perguntas. Eduardo vai estar fazendo as perguntas e eu vou tentar respondê-las diante da palavra do Senhor, tá bom? Abraço a Marco Aurélio, pastor Marco Aurélio, homem de Deus, irmão em Cristo. E um abraço a toda a família do pastor Marco Aurélio, pastora Glória, pastora Regina, Pedro Henrique, o pessoal que eu amo demais, e que bom que vocês estão vendo também, né? Deus abençoe a todos aí, tá? Pergunta interessante, né? É um diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos procura Jesus Cristo, às escuras, né? Escondido.
já que ele era um príncipe dos fariseus, não ficaria bem para ele ser notado que ele estava com Jesus, que era alguém que os fariseus não queriam saber. Para os fariseus, Jesus era um herege, era um enviado do Satanás. Eles não entenderam, não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus. E Nicodemos o procura e reconhece que Jesus é Filho de Deus, porque ele diz isso para Jesus: sabemos que tu és o Filho de Deus, e o que é que eu faço para me salvar? O que é que eu faço realmente para ter vida eterna? Essa é a pergunta que ele faz. E Jesus responde assim: você tem que nascer de novo. E ele questiona: como é que eu vou nascer de novo? Como é isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala: não, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Ora, aqui a gente precisa ir lá no começo, em Gênesis 1, porque Adão, ele não nasceu, ele foi criado. E ele foi criado à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Adão cai, ele peca, a natureza adâmica entra em ação. E a partir dali, o homem nasce do homem. Assim como a natureza toda nascia de algo que já existia, você vai ver isso na formação do Éden. Deus faz a água e depois coloca os peixes lá dentro. Deus faz todas as árvores do jardim, planta lá todas as árvores, e a partir da semente dessas árvores, outras árvores nasceu. Na questão do homem particular, ele cria o homem. Depois da queda de Adão, o homem nasce. Então Adão, por exemplo, não tinha umbigo, mas os filhos de Adão, depois da queda, já tinham, porque era fruto do próprio Adão. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que nosso espírito, ele simplesmente morreu no Éden. A partir da queda do homem, o espírito ele morre para Deus. Ele perde a conexão com Deus. O homem ainda tem a essência divina nele, mas ele perde a conexão total com Deus. O homem é a inclinação pura da natureza dele, e a natureza dele sempre vai corrompê-lo para se afastar de Deus e para denegrir, acabar, arrasar, destruí-lo, o condenando eternamente a esse fator. O que Jesus disse foi que aquele que se voltar para o Senhor, reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados, ele vai ser criado novamente em Cristo. Então esse espírito vai ser vivificado e essa pessoa ela vai ter vida novamente em Cristo, ok? Então natureza humana, nascimento, criado em Cristo Jesus, espírito, ele ressuscita, ele volta a ter conexão com o Pai, através do Filho Jesus Cristo. Obrigado, meu amigo, Deus te abençoe, viu? Vamos para a próxima? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Fagner. Vou dar um abraço para Fagner Manutenções. É a seguinte, ele fez a seguinte pergunta: Êxodo 33, 20. Meu pai tira essa dúvida desses dois textos, de Êxodo 33, 20 e Êxodo 33, 11. Pronto, perfeito. Cheiro, meu filho, Deus te abençoe, viu? Pergunta muito interessante, viu? O que é que diz em Êxodo 33, 11? Diz que Deus, o Senhor Yahvé, falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. E no 20 diz que Moisés pede para ver Deus, e Deus diz: não, eu não posso me mostrar a ti, ninguém pode me ver. Então parece que há uma contradição, Um texto diz que Deus falava face a face com Moisés, e o outro diz que Moisés pede para ver Deus, e Deus diz: não posso, ninguém pode me ver. E aqui tem que ter uma situação aqui que a gente chama de exegese, que é a contextualização do que a gente não entende na Bíblia. A Bíblia por si só se explica, e muitas vezes nós lemos a Bíblia com uma perspectiva toda humana, daí a necessidade de estudá-la, porque no próprio texto que eu li aqui já há uma explicação. Por exemplo, no 11 diz assim, então falava o Senhor a Moisés face a face. Repare que está dizendo que falava face a face, tem uma vírgula e diz: como qualquer fala com seu amigo. Então o texto não está dizendo que Deus face a face via Moisés, o texto está dizendo que Moisés tinha uma intimidade com Deus, e Deus tinha uma intimidade com Moisés, que ele falava a Moisés como um amigo conversa com o outro.
Ou seja, quando você fala com alguém que não tem aproximação com você, você não fala da mesma forma como alguém que é íntimo seu. Então, o texto está dizendo o seguinte, que Moisés em relação a Deus e Deus em relação a Moisés, os dois estavam à vontade conversando, ok? Porque, repetindo, e falava o Senhor a Moisés face a face, vírgula, como qualquer fala com seu amigo, ó. Então, não é que falava, tem vírgula aqui separando, essas vírgulas, nossa, essas vírgulas criam uma heresia, se colocá-las ou tirá-las. Então, falava como, ó, uma preposição, como qualquer um fala com seu amigo, tá? No outro texto ele diz, não, mostrar para você eu não posso, ninguém pode me ver. E aí muda a consonante completamente. Tá bom, meu filho? Espero que eu tenha te ajudado. Cheiro. Vamos para a última pergunta de hoje. Vamos lá, a última pergunta é da Daniele. É uma pergunta bem interessante. Bem interessante. Acho que diversas pessoas devem ter essa dúvida e vai ser tirada agora. Bom dia, Shalom. No livro de Gênesis 1, 3, Deus diz, haja luz, e a luz aparece no primeiro dia, certo? Aí ela pergunta, porém o sol e a lua só foram feitos no quarto dia. Qual é a luz que Deus se refere antes do sol, né? E a lua? Essa luz antes do sol e a lua serem criados por Deus seria a manifestação da glória de Deus? Bom, pergunta também muito interessante, um cheiro à minha filha Daniele. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela pergunta. Bom, é importante nós analisarmos o contexto do que está sendo dito aqui. E existe uma ponte teológica que liga esse texto, que é lá em João, capítulo 1, onde João diz lá o seguinte, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava em Deus. Tá? Quem estava em Deus? A figura de Deus, nós entendemos que ela tem 3 personalidades. É a mesma pessoa, porém com 3 personalidades distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho que nós conhecemos hoje, que é Jesus Cristo, no princípio era o Verbo que estava em Deus. Ora, para existir Pai, precisa existir Filho. Se Jesus continuasse dentro de Deus como Verbo, o Pai não poderia se revelar. Então, quando ele diz haja luz, o haja ali é Cristo. Ele está botando para fora o Filho. Primeira coisa. Então, a luz verdadeira que o próprio profeta anuncia no Novo Testamento, ele era a luz verdadeira desde o início de tudo. Esse haja é a luz única, Jesus Cristo sendo colocado para fora de Deus. Tá? Depois ele se encarna para revelar o Pai. Está entendendo essa conexão agora? E outra coisa, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Existe quinta, ou seja, tem mais 4 antes do Sol, muito maior que ele no universo. Então, o universo foi criado primeiro. Então, outras sóis, outras luas, outros planetas, essa imensidão que até hoje o homem não conseguiu chegar no final e nem vai chegar nunca, foi tudo que ele criou com esse haja. Então, esse haja é Cristo. E através de Cristo, a luz verdadeira, as outras iluminações, as outras luzes foram criadas a partir dele. Tá bom, minha filha? Deus te abençoe. Um grande abraço. Tá aqui, pessoal. Esse é nosso Pergunte ao Bispo. E o que eu souber, eu respondo. Procura aqui no texto e respondo. O que eu não souber, eu digo que não sei, porque nem tudo a gente sabe. A gente recorre à palavra de Deus. Agora tem um porém. Se for referente ao que está nesse livro aqui, a resposta. Eu vou procurar e vou te responder. Grande abraço a todos. Essa canção fala do lugar mais alto no reino de Deus, aos pés de Jesus. Esse lugar, é nesse lugar que alcançamos o lugar mais alto. Aleluia.
Aos teus pés estou, pra render tudo que eu sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros, Deus, vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que eu sou a ti, tudo que eu tiver. Receba, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros, Pai, vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez. Bom, agora é o momento da palavra de Deus. Pedir a você toda a atenção. Tenho certeza que Deus vai falar contigo agora, tá? O texto que eu vou usar está em Êxodo capítulo 2. Eu vou ler para você, depois eu vou falar o que Deus tocou em meu coração. Diz assim, ó, a partir do versículo 2: E a mulher concebeu e deu à luz
um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Amém? Está aqui essa palavra que Deus me guia agora diretamente ao seu coração. Ora, o que está acontecendo aqui era um censo. O faraó levantou um censo nesses dias porque havia uma profecia de que alguém poderia nascer e também havia a inconstância de viver juntos com os judeus. A Bíblia diz que os judeus cresciam numerosamente e começou a colocar medo nos governantes do Egito, porque os governantes começaram a dizer: se esse povo entender quem eles são, eles vão tomar tudo de nós. Então, houve um misto dessa preocupação que já acontecia com os governantes, somado a essa ideia da necessidade desse censo para a diminuição da população judaica, ou do povo de Deus que estava no Egito, associado também com a profecia, que tem algo espiritual aí, lá de Gênesis, onde Deus diz para Eva que dela nasceria o menino, e esse menino ia pisar na cabeça de Satanás. Então, Satanás intenta para Faraó fazer um censo e matar. Na verdade, não é bem um censo, ele queria, todo primogênito nascido naquela época, ele queria tirar a vida, tá? E nessa ânsia de várias, preste atenção nisso aqui que é interessante. Lembre-se, ele fez isso aí para tirar a vida de todo primogênito. Escuta isso. Essa mulher, ela dá luz a uma criança e ela percebe que é uma criança diferente. E ela, não vou permitir que meu filho morra. E ela esconde a criança 3 meses. Quando ela viu que não dava mais para esconder, estava sufocante para ela já, ela não tem jeito, ela faz um berço, unta com barro e betume, né, para ficar bem seguro e forte, e coloca às margens do rio Nilo. Pede a irmã do menino, por nome Miriam, que fica observando, vigiando de longe, para ver o que é que vai acontecer, para que não deixasse nada acontecer de mal, que pudesse intervir, sei lá, no desespero a pessoa acaba fazendo algo que parece que não é pensado, mas tem uma história linda por trás disso aqui, eu quero passar para você. A Bíblia diz que a filha de Faraó, a irmã de Faraó, estava tomando banho à margem do Nilo, junto com sua filha, e a sua filha vê esse berço nas margens, toma para si, apresenta a sua mãe, que era irmã de Faraó, e ali ela resolve adotar a criança. Leva para o palácio, lá apresenta que achou no rio, às margens do rio. Eles cultuavam muito o rio Nilo era um deus para eles. Então ela entende como um presente dos deuses e passa a adotar a criança. O que Deus quer falar com você nesta palavra? Eu sei que muitas vezes bate um desespero na gente. Olha, não tem como esconder isso. Tem hora que a gente fica desesperado vendo que a gente ama se perder. Tem hora que um pai, ele fica em desespero quando vê um filho caminhando para as drogas, ele fica assim, fragilizado demais, ele não sabe o que fazer. Uma mãe. Tem horas que acontecem situações conosco que por mais intelecto que a gente tenha, por mais recurso que nós temos no bolso, no banco, por mais saúde que nós respiramos, não dá. A gente fica tão fragilizado, fica à mercê. A sensação é de a gente estar sendo assaltado, fica inerte. E talvez essa seja a sua condição em relação a alguma situação que você está vivendo, ou na sua família, ou nos seus negócios, ou na sua saúde. O que eu quero te dizer com esse texto é que esse texto nos mostra que a melhor coisa que nós temos a fazer quando estamos desesperados é não deixar esse desespero se agarrar demais, pressionar demais ao que a gente quer mudar, quer desfazer. Quanto mais a gente fica oprimido por isso, tentando mudar, quanto mais a gente quer usar força para que aquilo mude, muito pior vai ficando. Enquanto a mãe de Moisés, que é Joquebede, o nome dela,
Enquanto ela ficou com a criança, ela corria perigo, a criança corria perigo, a criança poderia morrer a qualquer momento, ela poderia morrer como traidora porque escondeu a criança. E ela foi percebendo durante esses 3 meses que a criança estava escondida, que ao invés de estar dando segurança para o teu filho, para o filho dela, ela estava colocando mais em risco ainda. Então tem algo que eu preciso saber aqui nesse momento, que tem coisas que eu posso cuidar, tem coisas que eu posso educar, tem coisas que eu posso gerir, tem coisas que eu posso fazer, Deus me deu força para isso. Mas tem coisas que eu não posso fazer nada. Não adianta entrar em desespero, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta sentar no canto da vida, porque não vai se desfazer o que está sendo feito, não tem a ver mais com você, não tem a ver com nada seu. Essa é a hora que eu tenho que confiar. Tenho que pegar isso aí, talvez um sonho, talvez um projeto de vida, e confiar em Deus, colocar Ele no berço, afastar de você. Mas ele vai ficar só, e aí, se afastar, eu estou negligenciando, se afastar, eu estou dando as costas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você confiar em Deus, entregar na mão dele, mas não é entregar e esquecer, não, é confiar, entregar e confiar, porque ele vai cuidar, ele cuida. Sabe, nesse texto há uma pequena analogia de como Deus cuida de coisas que você não pode cuidar. Ela coloca a criança às margens do rio Nilo, e Miriam fica observando. Miriam representa uma figura, é uma questão de figura de linguagem aqui, da pessoa do Espírito Santo, que não perde de vista, de jeito nenhum. Ela está ali vigiando. Aquele olhar era o olhar de alguém que sabia que havia algo frágil naquele berço, que não podia mais lidar consigo, era totalmente dependente, e Miriam estava ali, ligada, olhando, como o Espírito Santo está olhando para você, como ele não tira o olhar de você, ele sabe o que você está passando, ele conhece a tua estrutura, a tua vida. Portanto, para de se segurar isso, para de conter isso, para de esconder isso. É hora de botar isso para fora, é hora de confiar em Deus. Sabe o que acontece? A pessoa que queria matar Moisés, que era o filho de Joquebede, que é essa criança que nasceu, a pessoa que queria tirar a vida do filho, é justamente ela que pega o filho para criar, porque quem pega o filho para criar é a irmã de Faraó. E é isso que Deus faz. Quando a gente está desesperado, ele põe Moisés para ser cuidado por Faraó, é o inimigo que vai cuidar. É isso, ele está mostrando que ele é Senhor e Salvador de qualquer situação, para aqueles que nele descansam, para aqueles que nele confiam. Sabe? Moisés é criado pelo inimigo, aquele que tentou matar ele é quem vai criado. Todos conhecem a história de Moisés, eu não vou me prolongar muito, porque o maná ele é mais rápido do que a mensagem completa, mas todos conhecem a história de Moisés, você já viu em filme, em novela, em tanto lugar. Você lembra qual é a última praga lançada no Egito, por Moisés, para Faraó? Você lembra qual é a última praga? Lembra não? Que o anjo da morte ia passar pelo Egito, e todo primogênito seria levado, morto, a não ser aqueles que tivessem a marca de um cordeiro nos ombrais da porta. Lembra que eu te contei no começo da mensagem? Que houve o censo e que mandaram matar todo primogênito nascido dos hebreus? Olha o que acontece agora. Ali eu aprendo 2 coisas. A primeira, que além de Deus cuidar de mim, quando eu confio nele, a segunda é que eu tenho uma marca colocada pelo sangue de um cordeiro, e o nome desse cordeiro é Jesus Cristo. Então, quando você começa a confiar em Deus e começa a paz de Cristo ser devolvida ao seu coração, você vai começar a ter coisas sem esforço nenhum, porque se ainda houver algum esforço seu em alguma coisa impossível que você esteja usando, não vai haver resultado. Mas se você descansar em Cristo, porque Ele trabalha para o que nele confia no Senhor, e Ele vai trabalhar nas causas que glorificam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Tá bom? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar? Senhor, eu intercedo agora por esta pessoa que acabou de ouvir essa palavra, que talvez esteja passando por um momento muito difícil. Ela não sabe o que fazer. Existem situações que essa pessoa está passando, meu Senhor, que ela já pensou em de tudo, já fez de tudo, já tentou todo o recurso e nada se resolve. Ó Pai, que Teu Espírito Santo, através dessa mensagem, possa entrar no coração desta mulher, deste pai, desta esposa, deste filho, deste menino, e possa trazer a verdadeira paz que se chama Jesus Cristo. Que ela comece a partir de agora a confiar em Ti, Senhor, que essa fé a alcance, que ela seja tomada por essa presença, e aquilo que parecia sem saída, ela vai entender que o Senhor é aquele que abre porta onde não existe porta. Que essa palavra seja lançada como maná agora, para que essa pessoa seja nutrida pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Shalom, Deus te abençoe. Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão